Boa noite para todos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria podermos estar na casa do Senhor, para nós louvarmos o seu nome, bendizermos aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que é o nosso Salvador, aquele que nos ama, o Senhor Jesus. E nós, nesta noite, estamos louvando ao Senhor e também estamos reunidos para aprendermos da Tua palavra, para ouvirmos a Sua voz que nos é dada pela Escritura. E nós vamos abrir, portanto, a palavra do Senhor, nesse momento, na primeira carta de Pedro, capítulo 3. Primeira carta do apóstolo Pedro, nós vamos ler no capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 12. Durante esse mês de maio, mês da família, nós vamos refletir e expor alguns textos bíblicos na perspectiva do tema família, onde os amados por Cristo amam uns aos outros. Portanto, nós queremos refletir neste mês de maio a respeito deste tema, a partir de alguns textos bíblicos que vamos expor e nos quais vamos meditar. Portanto, vamos fazer a leitura nessa parte de 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 12. Diz assim: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Oremos ao Senhor, e que eu e você nessa noite estejamos com os nossos corações prontos a ouvir a palavra do Senhor. Oremos. Pai Santo, nós te agradecemos. Obrigado pela tua palavra, que sejamos instruídos, sejamos alimentados, ó Deus, e que, ó Deus, sejamos desafiados a vivermos cada vez mais, ó Deus, de acordo com a tua santa vontade. Nós pedimos a ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, talvez a tarefa de viver bem uns com os outros seja uma das mais difíceis tarefas. Talvez a tarefa de relacionarmos uns com os outros seja uma das difíceis tarefas que temos na vida. Portanto, essa tarefa ela é, ao mesmo tempo que difícil, ela é indispensável, porque Deus não fez o homem para que estivesse só. Conviver uns com os outros é difícil, mas é indispensável. É difícil, é indispensável e é prazeroso viver uns com os outros. Mas também viver uns com os outros requer obedecer algumas normas, obedecer algumas regras do bom convívio. Então, quando nós pensamos em viver uns com os outros, nós precisamos entender essa tarefa à luz do amor de Cristo por nós. Porque assim como Cristo nos amou, nós somos chamados a amarmos também uns aos outros. Quando nós olhamos para esta carta do apóstolo Pedro, texto que nós acabamos de ler, aqui nós vemos uma carta que foi escrita
por volta do ano 60 do primeiro século da era cristã, numa época em que a igreja estava sofrendo muitas perseguições, possivelmente uma época de grande sofrimento para a igreja, e uma época que certamente a igreja, em meio ao sofrimento, carecia muito mais, e talvez de forma mais intensa, de uns aos outros. Porque o sofrimento estava abatendo-se sobre a igreja, e certamente as pessoas precisavam de conviverem uns com os outros, para se consolarem, para se fortalecerem, para caminharem juntos e à vontade de Deus. Essa carta, mas ela foi escrita a várias igrejas, conforme podemos ver no capítulo 1, no versículo 1, que fala que essa carta está sendo direcionada aos cristãos da dispersão, aos judeus e gentios que viviam espalhados fora da sua pátria. E aqui cita alguns lugares como Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. E esses lugares provavelmente se referem a locais que eram algumas províncias romanas, até porque o Império Romano, neste período, era um império que havia se estendido, havia conquistado um território grande e, portanto, aqui o apóstolo Pedro escreve a igrejas espalhadas por este Império Romano. Pedro enfatiza nesta carta os sofrimentos de Cristo, sofrimentos através dos quais nós podemos obter a vida eterna, o perdão, porque Cristo morreu por nós. Sofrimento por meio do qual Deus nos traz a salvação. E o apóstolo Pedro, no primeiro capítulo, fala que o nosso Deus é um Deus bendito, porque Ele tem nos abençoado. O nosso Deus é um Deus bendito porque em Cristo nos tem dado uma viva esperança. Uma esperança que não morre, uma esperança que não vacila. E aí Pedro, então, orienta os crentes da sua época a esperarem firmes nessa salvação que há de ser revelada. Na salvação que há de ser revelada na volta de Cristo. Mas agora, enquanto Cristo não volta, os cristãos estão vivendo num mundo que lhes impõe sofrimentos, dificuldades. E durante esse tempo em que eles vivem nesse mundo, eles são convocados pelo apóstolo Pedro a viverem uma vida de santidade, uma vida incontaminada pelo pecado. Mas também eles são incentivados pelo apóstolo Pedro a viverem amando uns aos outros. Eles são incentivados a viverem sendo bons servos, sendo bons maridos, sendo esposas exemplares. Eles são exortados a fazerem o que é bom, ainda que por isso tenham que sofrer. E assim é a vida daquele que serve a Deus no mundo, enquanto ele aguarda a salvação que há de ser revelada no último tempo. O texto desta mensagem certamente não está falando especificamente sobre família, mas ele fala de forma geral a respeito da maneira como as pessoas devem tratar umas às outras. Porém, agindo de tal forma no contexto da família, nós o faremos também nos nossos relacionamentos em geral, até porque nós aprendemos na família. É o melhor lugar para nos aprendermos a nos relacionar. A Bíblia nos ensina a amar, a perdoar, a compadecer uns dos outros, assim como Cristo o fez por nós. E quem recebeu de Cristo o perfeito amor, quem recebeu de Cristo o perdão, quem recebeu de Cristo a sua misericórdia, tem por obrigação transmitir ao seu próximo, e certamente, começando na família, o mesmo tratamento, sem que os outros mereçam, pois fomos alvo de Cristo sem merecimento nenhum. Por isso, a família é o lugar onde os amados por Cristo devem amar uns aos outros.
nós que somos amados por Cristo, devemos dar uns aos outros o mesmo tratamento que recebemos de Cristo. Jesus, que nos trouxe, através do seu amor, nos trouxe o perdão, sua misericórdia, sua graça, não nos tratando conforme merecemos, mas nos tratando com seu amor. E a partir do que Cristo dispensa a nós, devemos também dispensar uns aos outros. E aqui nós encontramos nesse texto algumas ações dos amados de Cristo na sua relação uns aos outros. Quais as ações que nós recebemos como exortação do apóstolo Pedro nesse texto? Para que, como pessoas amadas por Cristo, também dispensemos uns aos outros. Logo no versículo 8 nós vemos, finalmente, e finalmente aqui o apóstolo Pedro está terminando uma sessão de exortações quanto ao relacionamento uns com os outros, inclusive no capítulo 3, ele está falando do relacionamento do marido e da mulher, mas anteriormente ele fala do relacionamento dos servos com seus senhores, fala do relacionamento dos irmãos uns com os outros. E agora então, finalizando essa parte, ele diz, finalmente, sede todos. Todos quem? Os maridos, as esposas, os servos, os irmãos, sejam todos de igual ânimo. E aqui nós encontramos uma primeira ação dos amados de Cristo na sua relação uns com os outros. Devemos ser uns com os outros de igual ânimo. Igual ânimo significa ter o mesmo pensamento, viver em harmonia uns com os outros. E o objetivo de Pedro, certamente, não é que as pessoas tenham a mesma forma de pensar em todas as coisas, como, por exemplo, gostos pessoais sobre cor, sobre o tipo de comida, sobre lugares. Pedro não está dizendo que devemos ter o mesmo pensamento nestas coisas, até em outras coisas mais importantes. Dificilmente conseguiremos pensar plenamente igual de todos, com todos. Mas quando ele fala que devemos viver e ser uns com os outros de igual ânimo, ou seja, viver em harmonia, Pedro não está aqui desconsiderando que entre as pessoas existem diversas opiniões sobre vários assuntos. O que Pedro exorta é que as pessoas sejam dirigidas pela mente de Cristo. Que a mente de Cristo seja o fator promotor da harmonia entre nós. Porque se todos pensamos conforme a mente de Cristo, esse é o ponto em comum que nos une. Pensar conforme a mente de Cristo. E é nisso que o apóstolo Pedro está atendo-se para com aqueles irmãos quando ele diz, finalmente sede todos de igual ânimo. Em Romanos capítulo 15, versículos 5 e 6, diz, ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso, que o nosso Deus, o Deus da paciência, conceda a nós o mesmo sentimento uns com os outros. E aí então ele especifica, segundo Cristo Jesus. É possível que nós vivamos de igual ânimo, em harmonia, se nós tivermos o mesmo pensamento em Cristo. Se estivermos todos submetidos à forma como Cristo pensa. Então nós poderemos ter uma unidade de pensamento naquilo que é essencial. E o objetivo de nós termos um só pensamento em Cristo é para que, assim então, glorifiquemos ao Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós pensamos, você pode dizer que na sua casa, na sua família, os componentes exercem a harmonia, o bom ânimo, ou buscam harmonia na forma de pensar a partir da mente de Cristo? Que tipos de conflitos
você percebe na sua família por falta de pensar concordemente conforme a vontade de Cristo. Nós devemos julgar os interesses coletivos à luz daquilo que mais se ajusta à vontade de Cristo em nossas vidas. Nós temos que julgar as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos interesses no contexto da família, certamente, e julgar à luz da mente de Cristo, porque assim vamos chegar a um ponto em comum com todos, e assim podemos viver em harmonia. Mas nós vemos aqui ainda uma outra ação dos amados de Cristo na sua relação uns com os outros. O apóstolo Pedro continua: sede todos de igual ânimo, também compadecidos. Ser compadecidos uns com os outros é a capacidade de compartilhar das experiências tanto de alegria quanto de tristeza. Nos relacionamentos interpessoais, quando há interesse no outro, apenas quando tudo vai bem com ele, mas quando algo dá errado, o interesse acaba. Fica claro neste relacionamento uma atitude não compassiva. Ser compadecido é demonstrar interesse pelo sofrimento da outra pessoa. Ser compadecido é demonstrar interesse pelas dificuldades da outra pessoa. Nós temos na palavra de Deus pelo menos 2 exemplos que nos ajudam a entender o que é compadecer. E os 2 exemplos são exemplos de Cristo. Em Mateus 9:36 diz que Jesus percorria as cidades e povoados. Ao ver as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus compadeceu-se daquelas pessoas, ele sentiu no seu coração o sofrimento pelo sofrimento delas. E o outro exemplo, também de Jesus, na ocasião da morte de Lázaro, Marta, a sua irmã, a irmã de Lázaro, chora aos pés de Jesus. E diz o texto que, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. Isso é ser compadecido de alguém. É comover-se no seu espírito pelo sofrimento do outro, pela dificuldade do outro, pelo problema do outro. E em Romanos capítulo 12, no versículo 15, diz: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Isso é ser compadecido. E ainda 1 Coríntios 12, 26, diz que de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado com ele, todos se regozijam. As pessoas com quem nos relacionamos têm os seus altos e baixos, têm as suas alegrias e têm as suas tristezas, têm a tranquilidade e ao mesmo tempo têm um coração agitado. Compadecer é a atitude de nos manter ao lado uns dos outros quando tudo vai bem, mas principalmente quando não vai bem, e com o objetivo de ajudar, com o objetivo de dar o suporte necessário. E aí nós nos perguntamos qual tem sido a nossa disposição de nos compadecermos dos membros da nossa família quando eles passam por algum problema. Quando não há disposição de compadecer uns dos outros em suas lutas. O resultado é assim: deixa para lá, deixa que ele se vire, até que ele resolva o seu problema. Portanto, o que nós vemos nesse texto é a orientação do apóstolo Pedro, nos mostrando que aqueles que são amados por Cristo se relacionam uns com os outros da forma como Cristo se relaciona conosco. Cristo se compadeceu de nós. Ele sofreu o nosso sofrimento. Ele sofreu em nosso lugar. E ele morreu na cruz exatamente para que, pelo sangue dele derramado, nós pudéssemos encontrar alegria e paz e regozijo em nosso coração. O apóstolo Pedro ainda continua dizendo, agora ele diz que além de sermos
de igual ânimo, compadecidos, também devemos ser fraternalmente amigos. Pedro exorta que as pessoas tenham um amor fraternal, umas para com as outras. E esse tipo de amor é resultado da relação entre irmãos e irmãs. É o tipo de amor que é a base de grandes amizades. Fraternalmente amigos. O próprio apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 22 dessa carta, diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. O amor de Cristo nos torna seus amigos. Cristo nos ama fraternalmente. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 9, diz: no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. Que falta faz o amor fraternal no contexto da família? O amor fraternal permite que a amizade seja construída nos nossos relacionamentos. E agora, qual é o nível de amizade ou de amor fraternal que nós encontramos na convivência familiar? Qual o nível de amizade, qual o nível de amor fraternal que vivemos em nossas famílias? O amor fraternal elimina todo tipo de disputas, concorrências e confusões que possam existir. Caminhando um pouco mais, nós vemos ainda no versículo 8, que o apóstolo Pedro diz que devemos, além de sermos de igual ânimo, além de sermos compadecidos, fraternalmente amigos, ele diz que devemos ser uns para com os outros misericordiosos. Embora haja certa relação com ser compadecido e ser misericordioso, o ser misericordioso é ainda mais intenso do que ser compadecido. Ser compadecido, como já vimos, é se preocupar com o sofrimento do outro. Mas ser misericordioso é ter um sentimento profundo de compaixão pelo sofrimento do outro. Ser compadecido, inevitavelmente, é o caminho para ser misericordioso. Ser misericordioso envolve revelar as falhas, ou melhor, relevar as falhas, exercer o perdão, ajudar o próximo a se levantar para continuar na caminhada. Portanto, ao exercer a sua misericórdia para com os pecadores, Deus em Cristo Jesus perdoou os seus pecados. Ao exercer misericórdia pelos pecadores, Deus em Cristo trouxe o perdão dos nossos pecados. Um bom exemplo bíblico de misericórdia está naquela parábola do filho pródigo. O filho que saiu, gastou os bens do seu pai, negligenciou o amor do seu pai, abandonou tudo, deixou tudo para trás pelo egoísmo do seu coração. Mas depois, tendo caído em si, ele volta para sua casa, sem nada, pobre, com fome, e o seu pai, com o seu coração misericordioso, o recebe de braços abertos, diz: tudo que você fez está perdoado, você continua sendo meu filho, e eu quero que você ocupe o seu lugar nesta casa. Isso é misericórdia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12, diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Meus queridos irmãos, onde falta misericórdia, não há motivação para perdoar as falhas uns dos outros. A falta de misericórdia faz com que as pessoas sejam intransigentes, sejam impacientes com os erros uns dos outros. Como a misericórdia tem sido exercida no seu convívio familiar?
Qual a sua capacidade de perdoar as falhas dos seus filhos? Qual a sua capacidade de perdoar as falhas dos seus pais? Qual a sua capacidade de perdoar as falhas do seu cônjuge? Para que isso aconteça, é necessário que haja no nosso coração a disposição de misericórdia. Misericórdia que foi derramada sobre nós por Cristo Jesus e nos alcançou e nos trouxe. Ainda o apóstolo Pedro, no versículo 8, diz que além dessas ações que devemos ter como amados de Cristo uns com os outros, devemos também ser humilde é abrir mão de todo tipo de orgulho. A humildade possibilita que os interesses dos outros tenham espaço e não apenas o nosso. O orgulho ou a soberba faz com que somente os interesses próprios sejam considerados importantes e sejam tidos como necessários. Mas a humildade quebra o desejo de querer ser mais importante. A humildade quebra o interesse de querer ser melhor ou de querer ser maior dentre todos. Ser humilde é abrir mão do direito próprio em favor do direito uns dos outros. O próprio apóstolo Pedro, também ainda nessa mesma carta, no capítulo 5, versículo 5 diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede graça. E também o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 2, exorta aquela igreja dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Se queremos um exemplo de humildade em prol dos outros, é o exemplo do próprio Jesus, que sendo Deus, deixou a sua glória, assumiu a forma de homem e, reconhecido em forma de humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Isso ele fez em favor daqueles a quem ele amou. No trato com a nossa família, temos tido uma postura de humildade? Será que temos tido o mesmo sentimento de Cristo, abrindo mão dos nossos direitos para que necessidades da nossa família sejam atendidas? Ou será que muitas vezes estamos interessados apenas em atender a nossa própria necessidade, em detrimento daquilo que é importante também para as pessoas que estão ao nosso redor? A humildade nos leva a ter interesse naquilo que é importante para as outras pessoas também. Mas a falta de humildade na família impede a comunhão quando cada um passa a viver pelos interesses próprios. E aí então vemos nesse texto uma última ação descrita pelo apóstolo Pedro como sendo uma ação importante na vida daqueles que são amados por Cristo, no trato de uns para com os outros. E o apóstolo Pedro ensina que aqueles que são amados por Cristo devem ser praticantes do bem. Se você observar comigo do versículo 9 em diante, e o versículo 10 a 12, o apóstolo Pedro cita o Salmo 34, e ele diz assim, versículo 9: não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam
sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Portanto, aqui nessa parte do texto, Pedro tem em mente o relacionamento dos crentes com os incrédulos, que se posicionavam como inimigos. E Pedro expressa o que fazer quando oposições surgem nos relacionamentos. E a orientação é para que os crentes sejam praticantes do bem. Praticantes do bem, tanto nas suas ações, como também nas suas palavras. Diz o texto, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo. Bendizendo sendo um contraste de falar mal, né? Praticar o bem contra o mal recebido é uma forma cristã de fazer parar o ataque ou deixar em clara evidência qual é o lado comprometido com aquilo que é bom. O desafio de pagar o bem com o mal, é um desafio que nós devemos aprender em Cristo. Não pagar o mal por mal, injúria por injúria. E as razões por que devemos ser praticantes do bem? O texto nos diz, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. A ideia é que nós devemos bendizer ao invés de amaldiçoar, uma vez que fomos chamados para receber as bênçãos de Deus por herança. Nós somos abençoados por Deus, e sendo abençoados por Deus, nós não podemos e não devemos amaldiçoar uns aos outros, nem mesmo aqueles que são inimigos, aqueles que se colocam contra inimigos. E aí o texto diz, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, ou seja, praticar o bem produz um viver de qualidade. Sendo assim, o texto diz, refreie a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. E aí o texto termina mostrando ainda que devemos ser praticantes do bem, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os males. Ou seja, o favor de Deus está sobre aqueles que temem o seu nome. Mas por outro lado, Deus é adversário daquele que pratica o mal. Deus coloca-se contra aquele que pratica o mal. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 17, diz, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E aí então nós pensamos, Jesus morreu por aqueles que por natureza eram inimigos da sua cruz. Um dia eu e você fomos inimigos de Cristo. Por causa do seu amor e agindo Ele contra Ele, Ele nos alcançou pela sua graça. Sendo nós praticantes do mal contra Ele, Ele praticou o bem para conosco, morrendo na cruz por nós. Meus queridos, o convívio do cristão com aqueles que se posicionam como inimigos deve ser um convívio diferenciado. Ao invés de praticar o mal como eles, devemos praticar o bem em favor deles. E aqui então é possível que na família, ou na família de muitos, haja exatamente esse contexto, em que membros da própria família se coloquem como inimigos, se coloquem como opositores. É possível que crentes fiéis ao Senhor sofram com membros da sua família que sejam ímpios, que não temem ao Senhor e que se colocam como inimigos nesta família.
Mas é possível também que numa família de crentes, alguns membros tenham atitudes de ímpios e da mesma forma se coloquem em oposição ferrenha como inimigos. E aí então nós somos orientados a não pagar o mal por mal, nem injúria por injúria, mas bem dizer, falar o que é bom, praticar o que é bom, sermos praticantes do bem. E nesse sentido, não duvidemos da orientação da palavra de Deus. Confiemos a Deus na retribuição ao sermos tratados mal ou ao sermos injuriados. Façamos o bem, elevando assim o nível das ações praticadas. E aí nós podemos concluir relembrando que nesta noite vimos nesse texto algumas ações dos amados de Cristo na sua relação uns com os outros. Estas ações são ações que devem ser praticadas para com todos ao nosso redor. Mas o nosso objetivo aqui hoje é pensar um pouco mais especificamente, pensando nessas ações no nosso convívio familiar, entendendo que fomos amados por Cristo, e Cristo agiu exatamente em nosso favor, usando estas mesmas ações, e agora devemos retribuir uns aos outros aquilo que Cristo dispensou a nós. Nós vimos que devemos ser de igual ânimo uns com os outros, pensarmos em Cristo para que tenhamos harmonia uns com os outros. Devemos ser compadecidos uns para com os outros, ter interesse no sofrimento do outro. Devemos ser fraternalmente amigos, um amor fraternal que nos faça construir um laço profundo de amizade uns com os outros. Precisamos ser misericordiosos. É muito mais do que sermos compadecidos, mas é até mesmo estarmos interessados com o sofrimento do outro, ao ponto até de suportar as suas dificuldades, as suas falhas, suportar os seus pecados e perdoar os seus pecados. Nós devemos ser humildes, a fim de que não apenas os nossos interesses sejam levados em conta, mas também os interesses uns dos outros. E vimos que devemos ser praticantes do bem, devemos amar aquilo que é bom, e não devemos retribuir o mal por mal, nem injúria por injúria. Mas assim como Cristo nos amou quando nós éramos inimigos dele, somos também chamados a amar aqueles que se colocam como nossos inimigos, a fim de que Cristo seja honrado e o seu nome seja glorificado através de nós. Família, um lugar onde os amados por Cristo amam uns aos outros. Olhemos para Cristo e tenhamos Ele como o nosso norte, o nosso exemplo, tendo como base aquilo que Ele fez por nós, a fim de que também retribuamos isso àqueles que estão ao nosso redor. A começar na nossa família, mas também na nossa igreja e com todos aqueles que estão ao nosso redor. Que Deus nos abençoe. Amém.